pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar de Game of Thrones, o grande finale. Ai. Isso vai resumir bem essa temporada. I'm Batman. I am the Father. Seja você mesmo. Vamos lá, vamos falar aqui de Game of Thrones. A gente vai falar sobre a temporada em si, a 8ª temporada e última. E o que você achou? Vamos lá, vamos dizer logo, o que você achou? Beleza, Game of Thrones, 8 temporadas, uma longa história com muitas coisas que ninguém esperava, muitas coisas que alguns esperavam, né? E que infelizmente, sim, tinha gente esperando isso, mas foi uma boa temporada até, com seus altos e baixos, só que ela deixou a desejar em algumas coisas. Foi uma temporada que, no meu ver, contando as 8 temporadas, foi a pior, porém, ela não deixou de ser o que foi Game of Thrones, de tipo, surpreender, principalmente no final, porque... creio, né, que ninguém esperava que o Bran ia terminar rei de tudo, né? Trono de ferro, quer dizer, sem ser trono de ferro, mas enfim. Sentando no trono que ele tá sentado desde a primeira temporada. No trono que vai ser a temporada começou, aí teve que toda aquela recapitulação de pra onde eles estão indo, o que eles vão fazer e tudo mais. Rei da Noite está chegando, rompeu a muralha, enfim, dragões pela primeira vez no norte, né? Todos se pressionam, né? Foi uma maravilha ver aquelas cenas, mas o primeiro episódio é cansativo. É cansativo porque é muito tempo de tela, tipo, é 1 hora e pouco, é um filme o episódio. E é só pra mostrar, tipo, como é que tá a relação entre os personagens. Focando já no segundo episódio da série, que foi um segundo episódio mais focado na despedida. Eu gostei desse episódio, porém não foi literalmente a despedida, porque alguns personagens principais não morreram. Mas A maioria não morreu. Mas esse episódio foi focado em ser uma despedida. Não é à toa que o final do episódio, pelo menos os 2 últimos minutos, é o Patrick cantando e todo mundo lá tipo se preparando para a grande batalha. Sim. In the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her ghost. Bom, a gente vê toda aquela preparação do Dothraki, é imaculado, é todo o exército do norte, os nortenhos estão todos preparados. Aí já chega na parte da Melisandre colocando fogo nas espadas dos Dothraki, pedindo ao Deus da Luz, e começa a grande batalha. No começo todo mundo pensa, nossa, finalmente a gente tem uma esperança que os vivos podem vencer as E batalhas. os Dothraki bufado de poder e tudo mais. Bufado de poder, um monte de imaculado, eles Nossa, fizeram totalmente 2 uma dragões estratégia. adultos, cara. Sim. Aí todo mundo, tá, vai todo mundo conseguir, eu acho. Mano, na primeira, os caras levam uma chibatada ali, Os tá ligado? Dothraki são extintos da face da Terra. Pelo menos era isso que todo mundo Todo mundo esperava, esperava. né? E com isso acabou toda essa parte, batalha e tal. E o Rei da Noite ele consegue chegar no Bran, só que antes dele matar o Bran, a Arya chega e dá aquela... O Rei da Estoura a Noite. espinha do Rei da Noite. Sim, estoura a espinha, morreu o Rei da Noite e todo o exército do Rei da Noite morre. Morre. Bom, E com aí... isso acaba. Aí vem o meu ponto negativo. Porque a batalha foi épica, teve seus momentos de ressalva, teve seus momentos épicos e tudo mais, mostrando que o Rei da Noite é realmente poderoso, só que esperava-se muito mais essa batalha. Muito, muito mais. O dragão do Rei da Noite, ele quase não aparece, né? Ele aparece só no finalzinho, meio de relance, destruindo a Winterfell. E ele só voa e faz um estraguinho na asa do Rhaegal, Sim. né? Enfim, e acabou que tipo, foi só isso. O dragão só serviu pra isso. E com isso, vamos agora pro 4º episódio, que já é um 4º episódio que, tipo, é uma despedida dos que morreram
e já dando início à Guerra pelo Trono. Foi um episódio mais ou menos, eu achei. O marco desse episódio foi a morte do Rhaegon, que era aquele dragão que o Jon conseguiu pilotar. Que tava aprendendo a voar de novo. Sim, estava machucado, tudo. E ali começou a dar os indícios da Daenerys Fica maluca. ficar meio louca. E eu não diria que ela ficou louca, e sim foi todo o arco que foi criado pra ela. Porque ela sempre foi uma personagem que, a partir do momento que o irmão dela morreu, ela sempre conseguiu as coisas do jeito que Na precisava. agressividade. Sim, na agressividade. E todo mundo gostava dela, amava ela. E os que não gostavam, ela matava. Aí, a partir do momento que ela vai pro Westeros, isso tudo muda. Porque ela é uma estrangeira e ninguém liga ali pra se ela. importa com tá ligado? ela. E ela não gosta disso. Bom, agora a gente vai focar no episódio 5, o episódio que mais dividiu o público. E eu já vou falar de antemão que eu achei um episódio bom. O episódio é bom, a fotografia é boa, porém peca no roteiro. Ele é mal desenvolvido. Como sempre. Sim. Até a parte que tocam os sinos, o episódio funciona. Você vê que, tipo, aquilo foi desenvolvido bem. Mas a partir do momento que existe aquela parte que a Daenerys começa a atacar os civis, que é depois que tocam os sinos, aquilo não teve aquele desenvolvimento bem, tá ligado? Aquilo ficou E meio ficou jogado. mais jogado. Ficou jogado Foi com bem consequência. forçado, tipo... Eles poderiam ter feito essa parte dela enlouquecendo, só que com mais foco nos outros episódios anteriores. E isso, por conta disso, acabou essa confusão toda, que todo mundo acabou odiando o episódio, né? A grande maioria, pelo menos. Eu, pelo menos, no meu ver, eu não odiei o episódio, eu achei um episódio bom, mas eu achei realmente que pecou nisso. E ficou nessa, tá ligado? O final do episódio acabou com literalmente a Daenerys derrotando tudo lá, tá ligado? Tipo, todo Kingsland. Kingsland não sobrou, tipo, não sobrou ninguém de Kingsland praticamente. E a Cersei e o Jaime morreram. Bom, agora vamos ao tão esperado último episódio de Game of Thrones. Exato. O episódio que eu digo mesmo, eu chorei 2 vezes nesse episódio, porque é Game of Thrones. Bom, o episódio começa com a Daenerys finalmente lá governando, né? A gente vê aquela cena da Daenerys bem Hitleriana. Então, bem Hitler. E ela chega, tá todo o seu exército, tá primeiro os Imaculados, depois vem os Dothraki, e tá o seu dragão na sua esquerda e a bandeira dos Targaryen na direita. E ela pronunciando ali, né? Aí ficou bem Hitler mesmo. Começando então falando pela parte mais que pegou nesse episódio, a morte da Daenerys. Que foi uma morte, tipo, entre aspas, esperada, né? Não era Foi uma tão morte inesperada. E no meu ver foi uma morte que deveria ter sido feita daquela maneira mesmo. Ela no trono, de frente ao trono, morrendo igual o seu pai. E foi literalmente a última traição da profecia dela, que é ela ser traída pelo amor, que seria o amor da vida dela, que foi o Jon Snow. E o Jon Snow vai e mata ela ali de frente para o trono. Agora a gente vai para a parte que é o final de tudo mesmo. Já vamos contar a parte dos Starks. Começando pelo Bran. O Bran, ele terminou como rei. E todo mundo tá criticando isso. Eu aglomerei muito. Mas a grande parte tá não gostando do Bran. Dessa decisão, né? Sim, eu fico indignado por isso, mas Game of Thrones sempre foi isso. Tipo, Game of Thrones tentou surpreender. E ninguém esperava o Bran ficar ali como rei. E foi uma maneira, tipo, que foi bem construída, porque aí já encaixa com a parte da Sansa. A Sansa sempre quis ter o norte livre, né? O norte sendo governado só pelos nortenhos ali, não dependendo de quem governasse o Trono de Ferro. E ela só ia conseguir isso, parando para pensar, dessa maneira, porque nem o Jon, se o Jon governasse ali, ele ia autorizar isso. E agora não temos mais o Trono de Ferro, então não tem essa parte de eu tenho o rei
e o filho do rei vai ser o próximo para governar, que ele é o Não príncipe. existe mais Não sistema existe de mais monarquia e tudo mais. Sim. Agora virou literalmente tipo uma votação, mas uma votação entre os 6 reinos, né? Que são 6 reinos agora. Sim. Ficou um bom final pra isso. Ficou literalmente um bom final. Porque ali acaba o Jogo dos Tronos. A parte da Arya, tipo, foi um dos menores sinais que eu já vi pra personagem. Sim. Eu não esperava, tipo, uma coisa maior pra ela. Porque ela foi uma personagem que sempre foi criada assim. Pra ela ser dessa maneira, pra ela ser uma assassina e ela ser livre. O E acaba desenrolar sendo do assim. arco dela, né? Os arcos que ela tem são fenomenais. São fenomenais, fenomenais. E ela acabando indo descobrir outros locais que nunca foram visitados ou nem chegaram perto de tentar descobrir, foi um encaixe perfeito para a personagem. Porque ela nunca foi uma personagem que queria governar, nem nada disso. Ela só queria ser livre do jeito dela. E ela sempre se demonstrou, inclusive nas outras temporadas, cansada disso tudo, né? Sim. Cansada do de sempre. Ela sabe o pior do mundo e ela sabe que nada vai melhorar. Ela tem uma baixa expectativa, né, do que o mundo pode ser. Mas com essa ideia de ela ir pro oeste e tudo mais, isso foi um final digno pra ela. Sim. E agora, por parte do Jon Snow, o fim do Jon Snow foi bom. Poderia ser um pouco melhor, mas pra mim foi muito bom. Ele ficou como o rei, né, do povo livre, que foi um dos primeiros povos que ele literalmente libertou, que eram os selvagens, que foram os que causaram a morte dele, que ele morreu por ter salvado os selvagens. E depois ressuscitou. Sim, ressuscitou depois e ficou lá com os selvagens. Agora ele é literalmente o rei depois da muralha, ali naquela parte toda de gelo. E bom, esse foi o fim de Game of Thrones, né? Teve seus pontos positivos, né? Teve suas coisas legais, mas ao mesmo tempo tem bastante ponto negativo. Teve bastante coisa que deixou a desejar. Não foi uma temporada que agradou a todos, né? É uma temporada bem emblemática, que gera intriga e opiniões e tudo mais. Mas o que acontece é que, tipo, o pessoal criou um amor grande por essa série, né? Esqueceram que logo do início ela se demonstrou uma série que não tem protagonista, uma série onde todos podem morrer. E eles mostraram nessa temporada que isso acontece mesmo. Só que de uma maneira não muito bem dirigida. Seja lá por orçamento, roteiro, enfim. Muitos motivos, mas não fizeram algo bom o bastante, né? E por baixo dos panos a gente percebe que literalmente os protagonistas da série eram os Starks. Sim. Sempre foi os Starks. Que começa com os Starks e termina com os Starks. Bom, e com isso a gente fecha o vídeo por aqui. Bom, o pecado dessa temporada foi literalmente ser poucos episódios. Todos os arcos foram bons, mas o problema foi de como elas foram desenvolvidas. Sim. Então, se fosse essa temporada, ela fosse dividida em, sei lá, 7 episódios para cada arco, o primeiro arco seria o do Rei da Noite e o segundo arco para a Guerra dos Tronos. Faria mais sentido, porque você conseguiria desenvolver mais. Mas é isso, né, que Game of Thrones tentou trazer pra gente. Agora vamos ver qual vai ser o sinal dos livros. Tomara que seja meio diferente e seja melhor, né? Que seja mais agradável para todo o público. Meu amigo George, trabalhe. Trabalhou, né? Escreva bastante, você vai precisar. E tente agradar o público, Pelo porque amor agora, de depois desse final... Você já sabe como não fazer. Exato. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Sigam a gente lá nas nossas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui. E é isso. Game of Thrones acabou. Comente aí o que vocês acharam da temporada, o que vocês esperavam que fosse acontecer. Mas comentem mesmo, porque o que a gente quer é causa nos comentários, mas com respeito. Exatamente. E, né, sem palavras de baixo calão, porque, né, respeito. Respeito. Então é isso, então, beleza? Aí, falou, galera. Tchau, tchau. Winter is coming.